Meus queridos, toda vez que eu subo a esse altar para pregar, eu fico nervoso por causa do temor, porque falar em nome de Deus não é qualquer coisa, é de deixar o joelho plano para qualquer um, principalmente quando você tem juízo, né? A gente sabe que a palavra de Deus é coisa séria, falar em nome dele, então não se fala. Mas hoje, em particular, estou um pouquinho mais nervoso ainda, porque eu acho que esse tema é um pouco difícil de abordar de uma forma bastante sincera. Vou falar com vocês sobre o badaladíssimo tema da mulher samaritana. A gente já ouviu milhares de pregações sobre a mulher samaritana, não é verdade? Mas eu gostaria de enfocar numa outra característica, que é a característica do sentimento que envolvia aquela passagem. Quantos aqui acham difícil lidar com uma pessoa difícil? Mas a minha esposa é a primeira a levantar a mão, pessoa difícil. Agora, já imaginou lidar duas pessoas difíceis lidando uma com a outra? Aí eu fico mudo, né? Não, eu sou mais difícil que ela, com certeza. Não é novidade nenhuma para nenhum de nós que judeus e samaritanos não se davam bem. Na verdade, eles se odiavam profundamente, embora fossem até irmãos de sangue. Mas isso tem uma origem, tem uma explicação. Como o pastor Aguiar hoje me pregou, houve uma divisão entre o reino do norte, as 10 tribos, e do sul, as 2 tribos que tinham na cabeça, por cabeça, a tribo de Judá. A tribo do norte não teve sequer um rei, um único rei bom, um único rei temente a Deus. Então, o que aconteceu? O reino da Síria veio sobre as 10 tribos do norte e eles fizeram uma coisa terrível. Eles arrancaram todo o povo do local, misturaram com tudo quanto é tipo de povo das regiões vizinhas, e os povos que eles deixaram também trouxeram populações escravizadas de outros lugares e misturaram ali. O resultado foi miscigenação, mas até aí nada. Mas só que com a miscigenação vieram 2 grandes problemas. A idolatria ficou mais forte, a idolatria, assim que o reino do norte ficou independente, já era forte, já era presente, ficou mais forte ainda, e houve um outro problema, o sincretismo religioso. Eles adoravam tudo quanto é Deus, de tudo quanto é povo, de tudo quanto é língua, de tudo quanto é lugar. Ficou impossível Deus não olhar com desprezo, com pesar para aquela população de Samaria, das tribos do norte, que deixaram inclusive de se chamar Israel, passaram a se chamar Samaria, por causa da capital do reino do norte, que é Samaria. Então, o conflito entre judeus e samaritanos era terrível. Havia um ressentimento muito grande por parte dos samaritanos, porque os judeus simplesmente se recusavam a identificar neles qualquer traço de judaísmo. Não, você não é judeu, eu não te conheço como nada, eu não tenho nada a ver contigo. Então, isso gerou nos samaritanos um revanchismo, uma raiva, um ressentimento muito grande. Então, para vocês entenderem como era o conflito entre um samaritano e um judeu, vou fazer uma alegoria aqui. Imagina um super crente, aquele cara terno e gravata, que olha todo mundo por cima, que se acha superior a todo mundo, que só ele entende de Bíblia, ninguém mais entende, só ele é puro, ninguém mais está à altura dele. Imagina essa figura. Esse era o judeu religioso da época do ministério terreno do Senhor Jesus. De outro lado, tinha os samaritanos. Traduzindo em linguagem de hoje, a linguagem do Mário, seria como um samaritano ser um pai de santo de um bando. Era assim que um judeu da época via o samaritano. Então você imagina, na antessala do médico da família, da clínica da família, um crentão, santarrão, sentado do lado com uma mãe de santo. Um deve olhar para o outro assim.
com o olho atravessado, o crente olha para a mãe de santo e fala, Marco, assim, vai terminar no término. Em compensação, a mãe de santo olha para aquele santarrão e diz, pobre de uma filha, vai arder as garras de poder. Eu imagino, sinceramente, que o clima, pelo menos psicológico, entre judeus e samaritanos era bem assim, bem acirrado. Eles se odiavam e, de certa forma, com razão, porque realmente a história os separou de tal forma, e aquilo que aconteceu com eles os marcou tão profundamente que eles já não conseguiram se reconhecer como irmãos, muito menos como irmão de sangue, embora eles fossem. Por isso é que os discípulos, quando voltaram de comprar alimentos para poder o ministério fazer um lanchinho ali, no meio de tanto trabalho, quando eles voltaram, viram Jesus conversando com uma mulher. Eles já pensaram, bom, mulher no Antigo Oriente era propriedade de alguém, então assim, não tinha valor nenhum. Jesus está dando atenção com uma mulher. E além de tudo, uma mulher samaritana. Eles congelaram naquela situação e aí a gente vai ver a maravilha que acontece. O que acontece é o título da minha mensagem de hoje. Jesus, a samaritana e o avivamento em Sicar. Quando uma maldita se transforma numa abençoadora. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Peço que vocês abram, por favor, em João capítulo 4. João capítulo 4, a gente vai ler do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês acharam? João 4, do 1 ao 5. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Até aqui, Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Agradecemos, Senhor, porque vivemos num país onde se pode livremente pegar a tua palavra. Que teu Espírito Santo come o teu servo nessa noite e que a palavra pregada sirva, Senhor, de glorificação para o teu nome e de bênção para o teu povo. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para vocês terem uma ideia de como era essa rixa, todo o reino de Israel foi dividido em 3 partes. Primeiro 2, né? A parte menor, Judá e Benjamim embaixo, e as outras 10 tribos acima, a parte maior. Quando a sucessão de impérios, né, dividiu várias vezes aquela terra, no final, na época romana, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, os romanos dividiram a terra em 3 pedaços. Ao norte, a Galiléia, onde havia população judia. No meio, Samaria, população de samaritanos. E no sul, Judéia, população judia. Então pensa, norte, judeus, Samaria, samaritanos, que odeiam e são odiados por judeus. E no sul, população judaica. Jesus estava ao sul, ele estava em Jerusalém e queria ir para a Galiléia no norte. Então, o que um judeu na época fazia quando queria ir de Jerusalém, por exemplo, para Caná da Galiléia? Ele atravessava o Rio Jordão, passava pelo território da Transjordânia, levava 3 vezes mais tempo para chegar, só para não passar na terra dos samaritanos. O ódio era tão grande que a pressa de chegar não era suficiente para poder motivar a nenhum judeu de fazer um caminho reto. Eles simplesmente preferiam dar uma volta gigantesca, gastar muito tempo, gastar muito dinheiro, sofrer muito com a viagem, porque não é de carro, não é de helicóptero, era de burro, era a pé, era de carroça.
Mas eles se odiavam tanto que era preferível que eles dessem a volta, a passar no meio. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus decidiu ir por Samaria. Então, os judeus odiavam os samaritanos e os amaldiçoavam constantemente. Para vocês terem uma ideia, se um judeu descobrisse que o prato que ele tinha na mão tinha sido usado por um samaritano, ele quebrava, tinha nojo do samaritano. Então eles davam a volta, Jesus ia para Galiléia e ele decidiu passar por Samaria. A palavra diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Aqui tem uma figura de linguagem, aqui um trocadilho, porque era necessário se ele quisesse fazer o caminho reto, mas era também necessário se ele quisesse encontrar quem ele encontrou, que foi justamente a nossa irmã mulher samaritana. Então ele chegou ao poço de Jacó. Na cidade, ele entrou na cidade de Sicar, lá ele encontrou um poço e ele se assentou de tanto cansaço que ele tinha do trabalho. E aí os discípulos foram liberados para ir nas tendas comprar alimento e ele ficou sentadinho ali no poço. Sol de meio-dia, tempo aberto. Eu pergunto aos irmãos, se vocês tivessem que fazer um trabalho braçal, cansativo, a céu aberto, os irmãos escolheriam 9 da manhã ou meio-dia? Eu acho que 9 da manhã é melhor. Então, sei lá, e se for 4 da tarde ou meio-dia, o que é melhor? 4 da tarde. Meio-dia, nem pensar. Mas o Senhor Jesus assentou-se no poço ao meio-dia. E aí, meus irmãos, meio-dia, vem uma mulher. Imagino eu, um pedaço de pau enorme no ombro, um balde gigante à direita, um balde gigante à esquerda, no sol de meio-dia vai no poço. Quem era essa mulher? Essa mulher, depois a gente veio a descobrir que era uma mulher que tinha uma vida complicada, promíscua, trocava de marido como em troca de roupa, muito provavelmente os homens da cidade desprezavam, as mulheres da cidade tinham raiva dela, queriam bater nela, porque era a piriguete da cidade. Agora imagina, uma terra como Samaria, uma terra de gente idólatra, de gente sincrética, que acende vela para Deus e para o diabo, enfim, tem uma mulher que é considerada tão impura para eles, os samaritanos, que ela precisa fazer o seu trabalho braçal no sol de meio-dia. Para quê? Para não colocar ninguém naquele poço. Ela não queria passar pelo constrangimento de encontrar alguém que a pudesse desprezar mais do que ela mesma já se desprezava, possivelmente. Mas aí ela caminha até o poço. E aí quando ela vê ao longe, tem um cara lá. Eu não queria encontrar ninguém, por isso que eu vou meio-dia. Mas tem um cara lá. E eu preciso da água. Então eu vou. E à medida que ela vai caminhando em direção àquele poço, aquele homem vai ficando cada vez mais visível para ela, e ela percebe, cabelo, barba, aquela roupa, não bastasse ter alguém lá, deve ter. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Não mereço uma coisa dessa. E aquela mulher vai andando, e ela ficou tão incomodada que, se os irmãos repararem no texto bíblico, ela é mal criada com o Senhor Jesus. Ela é bem mal criada. Ela dá umas respostas duras assim, tipo, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria água viva, que jorra eternamente. E ela que diz, o poço é fundo, estou tendo que tirar água, está pronta em Jesus, ela foi mal obrigada nessa. Mas por quê? Qual é a melhor defesa? É o ataque. Então ela já sabia que seria possivelmente desprezada, maltratada, humilhada, e ela já chega chutando o balde, olha. Não vem tirar onda de lição da roupa de mim, não, quando eu levo o desaforo para casa. Aí essa mulher, que teve 5 maridos, uma vida complicada,
ela, como eu disse para vocês, muito provavelmente, com medo de ser humilhada, ela ataca primeiro, mas aí chega lá esse homem, esse judeu, ele diz para ela e diz, ele vira para ela e diz, um pouco de água, por favor. E essa mulher, ela já não sabendo como reagir naquela situação, porque, cara, judeu já não era para estar aqui, em Samaria. Estando aqui, está falando comigo. Já não era para falar comigo, porque judeu não fala com samaritano. Ainda está me pedindo água das duas uma. Ou esse cara está tirando uma comigo, ou então ele acha que agora, além de tudo, eu sou empregadinho de judeu. Ah, paciência, eu estou aqui para te servir agora. Oh, meu amo. Ela só destilava ódio, raiva, ressentimento contra um judeu que estava diante dela. Mas também, como eu disse, o judeu demonstrava nojo do samaritano. Então, Jesus chega para ela e se apresenta como o dom de Deus, o presente de Deus. Olha, meu filho, calma, sei que você tem um coração sofrido, eu sei que você está chateada, que você já espera que eu esteja aqui para te humilhar, mas olha, na verdade não é nada disso. Eu sou um presente de Deus para você. E aí, ela pede a água, ele pede a água, ela faz uma oração, Jesus oferece água viva para ela, que vai jorrar eternamente. Aí, repare no detalhe, essa mulher ela é tão idólatra, ela é tão sincretista, e quando Jesus oferece a ela água viva que vai jorrar eternamente, ela fala, me dá essa água mágica. Por quê? Se o Senhor me der essa água, eu vou beber, não vou mais ter sede, não vou precisar vir aqui nem um sol de meio-dia. Está resolvendo o meu problema. E aí ela dá uma lição muito bonita para a gente nessa hora. Ela nem se converteu, ela nem sabe quem é Jesus ainda, mas ela demonstra humildade. Ela chega assim, olha, esse cara é judeu, provavelmente vai me tratar com respeito, pelo simples fato de estar aqui já está me julgando, mas ele tem uma água mágica. Essa água mágica vai fazer com que o meu problema seja resolvido. Não vou precisar nem sair de casa. Então o que ela faz? Ela baixa a cabeça. Ela baixa a bola. Ela se humilha e diz, Senhor, cuidar dessa água. É impressionante, meus irmãos, a capacidade que nós temos de sermos arrogantes até no momento que a gente está precisando de ajuda. Eu não peço nada para ninguém. Eu não baixo a cabeça para ninguém. Eu não sou de levar desaforo para casa. Seu problema não será resolvido enquanto você for assim. Não adianta. Deus não te criou para levar uma vida a ferro e fogo. Foi para levar uma vida de paz, de amor, de serenidade. E aí, meus irmãos, Jesus profetiza para ela, mostra que ela estava no mau caminho, e ela admite, realmente eu tenho levado uma vida promíscua, tentando nutrir a minha vida, preencher a minha vida com alguma coisa que de fato não vale a pena, mas eu também não soube fazer de outra forma. Aí ela começa, aquele ambiente já mudou, já começa a ter um papo evangelístico ali. O Senhor Jesus já conversando com ela, olha, existe um caminho, Deus está te presenteando nessa hora. Abre o seu coração e ela vai se quebrantando. E aí Jesus começa a explicar para ela o que é adorar em espírito e em verdade. Eu acho muito engraçado que tem gente que fala assim, Senhor, eu te adoro em espírito e em verdade. Falar que adora a Deus em espírito e em verdade não é adorar em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é ter conexão com Ele. Estar o tempo todo sensível para ouvir a voz de Deus. É ter comunhão com Deus. Comunhão até nas horas assim mais diferentes, tipo Fluminense faz um gol, obrigado Jesus, saudações tricolores. De repente você presencia na rua alguém que quase foi atropelado e recebeu um livramento do Senhor. Glória a Deus, Senhor, muito obrigado por receber o não foi atropelado.
Você demonstra com isso estar conectado com Deus o tempo todo. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é lutar contra o pecado. Existem forças malignas que nos empurram a pecar. Existe a cultura do nosso tempo, que em cada país, um país como o nosso, empurra as pessoas para o pecado da carnalidade, da sensualidade. Outros países que são mais gananciosos empurram as pessoas na direção de ganância, como, por exemplo, os Estados Unidos, que o pessoal só pensa em ganhar dinheiro. Existem outros países em que a opressão sobre os pobres, sobre as mulheres, é muito grande, como no caso dos países do Oriente Médio. Só que, além de tudo isso, existe uma coisa chamada carne, que nos empurra a pecar. Viver em comunhão com Deus, adorado em espírito e em verdade, é lutar contra o pecado. Não é negar o pecado que existe em nós, porque muitas das vezes a gente luta, eu não quero pensar nisso, eu não quero fazer isso. Quando a gente vê, já sentiu, já pensou, já falou. Mas é lutar. Para quê? Para que nós, dia após dia, possamos estar cada dia mais perto de Deus. Senhor, hoje eu falhei de novo, mas amanhã eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo para que isso não mais aconteça. Me ajuda, Senhor. Eu tenho esse desejo infame, mas eu não quero ter. Me ajuda, Senhor. Me dá um livramento. E vem conversar com o pastor. E vem orar com os irmãos que você está lutando. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, surge uma questão. Jesus, ele fala para a gente, categoricamente nessa passagem, que nós devemos ser tolerantes, inclusive com pessoas que pensam torto, igual a mulher samaritana. Mas ele não diz, em momento nenhum, que todas as religiões levam a Deus. Ele deixa bem claro, a salvação vem dos judeus. Com essa expressão, o que ele está querendo dizer? A salvação vem pelo cumprimento da profecia do Antigo e do Novo Testamento na vida daquele que crê. Então não adianta, todos os caminhos levam a Deus. O importante é ser bom de coração. Você vai ser bom de coração, Deus vai te abençoar, mas se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer, Senhor, eu aceito o teu sacrifício no meu lugar na cruz, eu abandono minha vida de pecado e agora eu vou me santificar para ti. Se não fizer isso, não tem salvação. Vai ser uma pessoa boa nessa terra, que vai viver debaixo da graça de Deus nessa terra, mas no dia do julgamento não vai ser absolvido. O que importa é que somente pelo sangue do Senhor Jesus sejamos salvos. E somente a Ele devemos glória por causa disso. Então, se todos os caminhos não levam a Deus, o que leva a Deus? A salvação pelo Messias. O Messias que foi prometido no Velho Testamento, em que agora ele se apresenta para a samaritana dizendo, eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou aquele que vocês estavam esperando e continuam esperando, mesmo se desesperando, eu sou o Messias. Aquele mesmo Messias que se apresentou para aquela mulher lá 2000 anos atrás, ele está aqui agora dizendo, eu sou, eu posso te salvar, eu vim para te salvar, abra o seu coração. Então aquela mulher creu. Ela disse, não, eu acredito que o Messias virá. O Messias já veio, está falando contigo. E aí ela toma um susto e diz, será que esse não é o Messias? Ele está falando literalmente com ela, sou eu. E ela ainda está pensando, será que é ele? Mas aí ela sai desabalada em carreira e vai pela cidade inteira. A mulher que estava se escondendo de todo mundo, debaixo do sol de meio-dia, ela larga os baldes para lá e volta para a cidade e vai falar com aquelas pessoas que a desprezavam, dizendo, Deus me deu um presente, me deu uma oportunidade de mudar a minha vida. Eu quero compartilhar esse presente com vocês. Eu sei que vocês têm razão de virar a cara para mim,
mas como Deus teve misericórdia de mim, eu quero que tenha misericórdia de vocês. E ela compartilhou o Evangelho com aquele povo que a desprezava, que a odiava, que eventualmente podia cuspir na cara dela, mas ela compartilhou o Evangelho. E isso, meus queridos, mudou totalmente a história, não só dela, mudou a história da cidade de Sicar. Então eu gostaria de convidar os irmãos a voltar no livro de João mais uma vez, João capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Disse a mulher: Senhor, não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem com quem está agora vive. O homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-la conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes respondeu: tenho algo para comer que vocês não conhecem.
Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe muita comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a sofrer o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles mais 2 dias. E por causa da palavra, muitos creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é o Salvador do mundo. Repara que história mais bonita, meus irmãos. Não só essa mulher foi salva, crendo no Senhor Jesus, ela se tornou uma pregadora instantaneamente, uma testemunha de Cristo. E mais, o Evangelho, que mal tinha sido semeado no coração dela, fez com que ela reatasse o relacionamento com as pessoas daquela cidade. Repara, ela voltou para falar com aquelas pessoas e aquelas pessoas agora tinham comunhão com ela. Por quê? Porque diziam: olha, irmã, agora nós cremos, mas não só porque você falou, mas porque nós ouvimos com os nossos ouvidos, nós vimos com os nossos olhos. O Evangelho restaurou os relacionamentos daquela mulher. Irmãos queridos, eu não sei, a nossa vida no século XXI é tão dura, a gente vê tanta coisa ruim, que se ligar a televisão por volta das 6, 7 horas da noite, então, só desgraça. Mas, irmãos, o Evangelho cura o coração ferido. O Evangelho transforma vidas, relacionamentos, ressuscita relacionamentos mortos. Então, meus queridos, nós precisamos aprender algumas poucas lições aqui com ela. Primeiro, nós precisamos parar de ser preconceituosos. Imagina o Senhor Jesus, o ser mais puro do universo dele. Ele foi conversar com aquilo que hoje nós chamaríamos de de santos lembrando de não é. E nós achamos que por sermos evangélicos, porque somos crentes, a gente não fala com essa gente, a gente não cumprimenta essas pessoas. Não, você é amigo de tal pessoa, essa pessoa é maconheira. Não, você é amigo de tal fulano, não, é gay, é lésbico. A gente vai deixar de amar e de respeitar as pessoas pela condição que elas têm? Repara, eu não disse, a Bíblia não disse, Jesus não disse que todos os caminhos levam a Deus. Não se trata disso, se trata de compaixão, de amor, de respeito, de acolhimento. Então nós precisamos, com essa passagem, aprender a ser um pouco mais tolerantes, menos preconceituosos, reconhecer os nossos pecados. Irmãos, quando o Senhor Jesus disse: olha, você já teve 5 maridos, e o que você está agora também vai ser marido. Aquela mulher caiu em si e disse: realmente sou errado? Não. E quantas vezes, meu Senhor, o pastor, nesse púlpito prega, o Espírito Santo vai lá no seu coração, puxa a sua orelha, a sua dura cerveja e diz: não, nada a ver, nada a ver. Não, isso aí para mim nada a ver. E de nada a ver, você vai se afastando de Deus. Em vez de admitir os caminhos da palavra, eu estou vacilando. Então, irmãos, como ela foi humilde, sejamos também. Precisamos aprender a testemunhar de Cristo com amor, com paixão. Aquela mulher largou os baldes e voltou correndo para a cidade dela, dizendo: eu achei. Achou o quê, mulher? Achou dinheiro? Achou ouro? Achei o Messias, vem. E aquela mulher inflamada, chamava a pessoa: vem ver, aqui, bobagem, vem ver, eu
trazer visitante para a igreja, um parente, um amigo, um conhecido, então a gente não gosta muito de coisa de gente, não. Irmão, mostra paixão para essa gente, dizendo, lá se ouve a palavra de Deus, você é tocado no seu coração, uma coisa enorme acontece dentro de você, que você não sai daquelas portas do mesmo jeito que entrou. Se você não demonstra paixão pela sua igreja, paixão pelo Evangelho, como é que o visitante incrédulo vai crer? Sejamos como essa mulher samaritana, larguemos os nossos baldes, larguemos os nossos baldes e vamos pegar o Evangelho com entusiasmo, andar no Espírito, meus irmãos. Não é nada assim, muito, poxa, tem que ser super consagrado para andar no Espírito. Não, você precisa ser sincero. Senhor, estou aqui. Senhor, acordei. Primeira coisa do dia. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Tomou um café, Senhor. Café delicioso. Muito obrigado, Senhor. E, meu irmão, passar o dia, passar a tarde, passar a noite, até a hora que você vai dormir, na presença do Senhor. Usufruindo da presença do Senhor, gozando da presença do Senhor. E é uma coisa muito difícil, eu já falei isso aqui e torno a dizer. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano, perdoar-se a mim. Mas, irmão, se o Deus Todo-Poderoso, 3 vezes santo, se Ele já te perdoou por alguma coisa que você fez, ou deixou de fazer no passado, por que você não vai se perdoar? Se agora é mais santo do que o Deus que te perdoou, recebe o perdão, seja agradecido e faça com que esse perdão te torne uma pessoa que ama o Evangelho e ama compartilhar o Evangelho. Além da dura cerviz que a gente tem, e para isso a gente precisa de bastante quebrantamento, é preciso que a gente tenha uma decisão resoluta de, no possível, ter paz com todos, sermos solidários, estarmos sempre prontos a amar, a ajudar, a fazer um pouquinho para que a vida de alguém seja um pouco melhor. E essa igreja, na semana passada, teve esse desprendimento, compramos a fralda para a prima da nossa irmã Janina, ficou toda feliz, que teve a sua necessidade de emergência ali suprida. Isso demonstra o quê? Uma igreja que ama, não é só uma igreja que fala, é uma igreja que faz. E nós precisamos, sobretudo, estarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente fica pensando que tem que descer um clarão do céu, queimar o capim na nossa frente, aí brota um anjo e ele diz, eis que te digo, que te falo. Gente, muitas das vezes, milagres acontecem sem que a gente nem perceba. E sabe por que a gente não percebe? Porque a gente não está sensível. Deus está falando e a gente não está ouvindo. Só que Deus não vai gritar no nosso ouvido, Ele vai falar como um cavalheiro que Ele é. Cabe a nós desligarmos um pouco dessa velocidade doida da nossa vida do dia a dia e procurar Deus em leitura da palavra e oração. Antes de dormir, vai lá. Mateus, Marcos, eu não recomendo muito salmo não, porque tem alguns salmos ali que você precisa até de orientação para poder ler e entender o que se trata. Os salmos imprecatórios, né, Diego? Nosso seminarista. Tem alguns salmos ali que você, para poder ler, entender e fazer com que aquilo traga paz no seu coração, você precisa de uma aula, precisa de uma pregação para te orientar. Então, o que eu recomendo? Mateus, Marcos, Lucas, João. Antes de dormir, pega a Bíblia, lê um capítulo, lê meio capítulo e ora em cima daquilo que você leu, em cima do milagre que você viu que aconteceu, em cima da libertação que você viu que ocorreu, em cima daquela palavra que trouxe paz no seu coração. Procure dormir pensando na palavra de Deus, deixando que a palavra de Deus te console, te conforte, faça um ninar gostoso e você vai dormir nos braços do teu Pai. Algumas doutrinas importantes aqui para a gente terminar. No versículo 6, mostra que Jesus estava cansado, porque era humano. Mas no versículo 10, ele diz que ele é o dom de Deus, ele é o presente de Deus, ele é a própria manifestação do ser de Deus. Então, a doutrina que nós vemos aqui
vive a dupla natureza de Cristo. Ele é plenamente homem, mas ao mesmo tempo ele é plenamente Deus. Como que isso acontece, irmão Mário? Do mesmo jeito que a Trindade. Deus é Pai, um, Deus é Filho, dois, Deus é Espírito Santo, três, mas não é três, é um. É como? Eu não sei. É grande demais para a mente da gente entender. Eu só sei o seguinte, que assim como a Trindade, a dupla natureza de Cristo é real. Ele é completamente homem, ele é completamente Deus. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus ao mesmo tempo. Uma outra doutrina, a messianidade. Ele é o Deus encarnado que o Pai enviou à Terra. Então, ele veio com esse propósito de ser Deus encarnado, para quê? Para que ele pudesse pagar o nosso preço, porque ele é Deus, mas para que ele pudesse sofrer a pena, ele é homem no nosso lugar. A doutrina do batismo nas águas, ou seja, se você é crente, se você crê no Senhor Jesus, se ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você tem que passar pelo batismo nas águas. Por isso que João Batista batizava e os discípulos do Senhor Jesus também batizavam. Salvação pela fé, isso é básico, né? Todos nós cremos que depositar a nossa fé no Senhor Jesus é o que nos capacita a ser salvos. Doutrina do evangelismo, doutrina do casamento, muito importante, meus irmãos. Nós, protestantes evangélicos, não acreditamos como os católicos romanos que o casamento seja um sacramento. O sacramento para nós são dois: batismo e ceia. Para nós, casamento não é sacramento, mas não é por isso que casamento seja qualquer coisa. Casamento é coisa séria. Casou para sempre. Divórcio é acidente, é alguma coisa que fugiu do seu controle. Então, eu vou casar, se não der certo, separa. Então não casa, porque Deus leva muito, muito, muito a sério o casamento. Então, meus queridos, Deus tem nova vida para nós. O que o Senhor Jesus veio apresentar para aquela mulher samaritana é o mesmo que ele tem apresentado para todo e qualquer ser humano que vive no tempo atual, nos dias de hoje. É nova vida para nós. Não importa se você teve uma vida promíscua, complicada, triste, se você cometeu coisas tortas e que você se culpa até hoje, receba o perdão de Deus e tenha nova vida nele. E se você ainda não encontrou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, abre o seu coração e diz: Senhor, eu desisto de tentar com as minhas forças e eu aceito o teu sacrifício da cruz. E Ele vai fazer nova vida acontecer na sua vida. Concluindo, meus irmãos, aquela mulher, debaixo do sol de meio-dia, não queria encontrar ninguém e, coincidentemente, ela encontrou o autor da vida, aquele que envia o Espírito Santo, aquele que cura, que salva, que liberta, que restaura, aquele que é o teu Senhor e o teu Salvador. Assim como aconteceu, por causa dela, um avivamento lá em Cigarro, que aqui no bairro do Caxambi e nos bairros ao redor, que aconteça um novo avivamento. E dessa vez, por causa do meu e do seu testemunho, que todos os dias alguém tem algum motivo para levantar a mão para o céu e dizer: graças a Deus pela presença da Igreja de Nova Vida no Caxambi. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Amém? Então vamos levantar, vamos buscar o nosso Senhor em oração. Santíssimo Deus, louvado seja, Senhor, teu santo e precioso nome. Pai Santo, quando todos nós éramos teus inimigos, porque somos pecadores, porque somos inclinados a satisfazer o desejo do nosso coração e negar a glória que é devida ao teu nome. Mas quando éramos teus inimigos, como diz a tua palavra, o teu amor superou o nosso revanchismo, o teu amor superou a nossa indiferença, o teu amor superou, Senhor,
o nosso amor pelo pecado. E o Senhor entregou o teu próprio e único Filho para pecadores, para morrer no lugar de pecadores, para ser torturado e assassinado por pecadores, para salvar esses mesmos pecadores. E dentre todos esses pecadores estamos nós. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer pelo fato de o Senhor ter passado por cima dos nossos pecados, passado por cima das vezes em que nós voltamos as costas para o Senhor e dizemos: não quero comunhão contigo. O teu Espírito Santo regenerou o nosso coração, colocou amor, tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, fez com que nós nos apaixonássemos por Jesus, porque antes Ele se apaixonou por nós. Santo Deus, muito obrigado pelo sacrifício do Teu Filho. Nós fomos alcançados pelo poder do Teu Espírito, e pelo sangue dele nós fomos curados, sarados, perdoados, lavados no Teu Espírito, Senhor. Fomos vivificados. E agora estamos na Tua presença para dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma semana. Obrigado, Senhor, pelo refrigério do Teu Espírito. Obrigado pelos livramentos que o Senhor já nos deu e vai continuar nos dando. Obrigado, Senhor, pela prosperidade que o Senhor nos fará desfrutar, pelas bênçãos, Senhor, na área da saúde. Senhor, que assim como os relacionamentos da mulher samaritana foram reatados pelo poder do Evangelho, Senhor, salva nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos pais, nossas mães, tios, primos, sobrinhos, nossos parentes, amigos, pessoas a quem amamos, Senhor. Restaura nossos relacionamentos e salva, Senhor, aqueles a que nós amamos. Que o poder do Teu Espírito Santo venha sobre cada um e cada uma dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Que as pessoas que acompanham agora ao vivo pela internet e verão o vídeo depois, que sejam também tocados e abençoados. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício de hoje. É Ele que nos dá vida em abundância e esperança de que o Senhor está conosco todos os momentos da nossa vida. E sabemos, Senhor, que por causa da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor, no último dia, quando muitos serão condenados, nós seremos salvos, não por merecermos, mas por Tua graça, por Teu amor. Senhor, recebe de nós o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso desejo de permanecer na Tua presença e de sermos Teus amigos, unidos contigo, através da pessoa bendita e amada do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha uma semana abençoada, próspera e feliz. E nós nos vemos aqui na quarta-feira, 19h30, no nosso grupo de oração. Muito obrigado a todos. Que o Senhor vos acompanhe. Amém?